Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda, eu vou falar um pouquinho sobre o complexo do ombro e o grupo ele é formado por mim, pela Agnes, pela Gisele, pela Isabela, Luísa e a Tatiane, e a gente vai falar um pouquinho sobre, na verdade vou falar um pouco sobre a fisiologia do ombro. O ombro ele na verdade, o que tem de composto? O ombro basicamente ele é composto por articulações, ossos e tem os músculos que ajudam a permitir fazer os movimentos. Os ossos que estão no ombro, que ajuda a fazer os movimentos, é o húmero, temos a cavidade glenoide, que ajuda a fazer o movimento. No processo das articulações também temos a clavícula, a escápula e o externo, que ajuda também a fazer parte desses movimentos. O ombro, na verdade, ele possui 4 articulações presentes que ajudam a permitir, que são a esternoclavicular, que é juntamente o externo com a clavícula, a esternotorácica, que ela está entre o externo e a cavidade torácica. Não necessariamente ela é uma articulação verdadeira, porque ela não possui uma cápsula articular, mas ela ajuda, ela auxilia no movimento da escápula. A gente tem a acromioclavicular e também temos a escápula glenomeral. A glenomeral, ão é uma articulação que permite fazer vários movimentos e é a que faz mais movimentos no complexo do ombro. Ela está nos 3 eixos e ela tem 3 graus de liberdade. Ela está no eixo transverso, plano frontal, que ela permite fazer flexão e extensão do ombro. Ela permite também fazer no eixo sagital, antero-posterior, que faz abdução e adução. E no eixo vertical, plano sagital frontal, que faz a rotação do ombro. Agora eu vou falar também, nesse próximo slide, o eixo longitudinal. O eixo longitudinal do ombro, ele permite que faça uma rotação externa dos braços, podendo ser em 2 formas diferentes. A rotação voluntária, que ela utiliza o 3º grau de liberdade, presente em articulações de 3 eixos, e a rotação automática, onde não ocorre a ação voluntária e resulta do funcionamento combinado de 2 articulações do eixo. Sendo assim, a gente pode perceber que o ombro é uma articulação com 3 eixos e 3 graus de liberdade. O eixo longitudinal do húmero pode coincidir com qualquer um dos outros 2 ou assumir uma posição intermediária para permitir rotação externa ou interna. Agora eu vou falar um pouco sobre os movimentos que o ombro permite realizar, que vai ser a flexão, extensão e abdução e adução. A flexão extensão, ela realiza no plano sagital ao redor do eixo transverso. Então, na extensão, conforme está na imagem, a gente pode analisar que ela é um movimento de baixa amplitude, chegando entre 40 e 50 graus. E a flexão, a gente pode verificar que ela é um movimento de grande amplitude, então ela consegue fazer um movimento mais flexível. Então, com a ajuda da articulação glenomeral, a gente consegue fazer uma flexão, ou seja, fazer um movimento maior, podendo chegar até 180 graus. E a posição de 180 graus pode ser interpretada como uma adução de 180 relacionada à rotação longitudinal, conforme o paradoxo de Kodoman. E também é comum, mas é muito errado utilizar o termo antepulsão para flexão e retropulsão para extensão. Isso gera uma confusão nos movimentos do coto do ombro no plano horizontal. Agora eu vou falar um pouquinho dos movimentos. Eu vou iniciar o movimento de adução, que nada mais é quando o movimento refere-se à parte da linha medial do corpo, e ele é diferente da abdução, porque ele está perto da linha mediana do corpo, E aí a adução, ela tem uns movimentos que basicamente ela está no plano ela é impossível estar no plano frontal por causa da presença do tronco, e ela pode ser associada à extensão leve, que pode alcançar até 30 graus, uma flexão leve, que pode chegar de 30 a 45, e em qualquer posição de abdução. Pode ocorrer a chamada de adução relativa, que é sempre no plano frontal até a posição anatômica. Agora falando sobre o processo de abdução, que é um processo de movimento que ele afasta da linha mediana do corpo e ele está no plano frontal. E ele pode atingir até 180 graus com o braço na posição vertical. Então ele pode fazer desse jeito acima da cabeça. Então, basicamente esse é o movimento. A partir de 90 graus, o braço se aproxima do plano de simetria do corpo e é possível alcançar 180 através de um movimento combinado de abdução e flexão anterior.
Do ponto de vista muscular, a abdução passa por 3 fases a partir da posição anatômica. A fase de 0 a 60 ocorre na fase articulação escápulo-humeral, de 60 a 120 envolve a articulação escápulo-torácica e de 120 a 180 graus participa da articulação entre o tronco e o húmero. A abdução pura no plano frontal é raríssima. Então a gente pode ver que é mais comum a abdução associada à flexão e rotação do braço no plano da escápula com o braço em 30 graus de anterioridade, para facilitar os membros com a leve mão na nuca, para facilitar nos movimentos, então leve na mão na nuca ou até na boca. Agora falando sobre a rotação do braço, sobre o eixo da longitudinal. O que é? A rotação ocorre no tronco do eixo longitudinal do braço, pode ser feita em qualquer posição do ombro e ela envolve principalmente a articulação do ombro, que é a glenohumeral, com os 3 graus de liberdade, ou seja, ela está nos 3 planos, e tem a articulação glenohumeral que faz com que ela maior movimento, que tem mais mobilidade articular, é a glenohumeral. A posição anatômica, também chamada de posição de referência fisiológica, braço abduzido a 90 graus do plano sagital, ou seja, conforme está na imagem, assim. Evita movimentos acessórios como o antebraço ou tronco, serve como ponto neutro, 0, para medir rotação interna e externa, e pode-se também usar como posição de 30 graus de rotação interna como referência fisiológica, como mais estável. A rotação externa, ela tem amplitude de 80 graus, mas raramente se alcança isso total, e frequentemente usada em posições funcionais, como por exemplo, com o braço do lado do corpo. Até a rotação funcional se dá entre rotação externa de 30 graus e posição anatômica de 0 graus. A rotação interna, ela é um movimento que acontece dentro da articulação do ombro e é ela que permite o braço girar em torno do seu próprio eixo. E a sua amplitude, ela pode variar de 100 a 110 graus, e um detalhe importante é que para acontecer esse movimento por completo, o antebraço ele deve passar por trás do tronco. Os primeiros 90 graus, eles exigem uma flexão de ombro, e isso só acontece se o braço estiver à frente do corpo. Um exemplo funcional disso é levar a mão às costas. E os músculos da rotação longitudinal, que são os músculos que permitem esse movimento, eles variam conforme a posição do braço, e nem sempre tem a mesma função, que a gente chama de lei da inversão, que é quando a mesma musculatura ela trabalha de diferentes formas conforme a posição do braço. Os movimentos do coto do ombro, que ativam a articulação escápulo-torácica, é o movimento de posição anatômica, que é uma posição neutra do corpo, a retropulsão, que é o movimento de levar o segmento do corpo para trás, e a antipulsão, que é o movimento oposto, de levar o segmento do corpo à frente. É importante a gente observar que a amplitude da antipulsão é maior que a da retropulsão. Isso acontece por conta da biomecânica e anatomia do ombro, que a sua região anterior ela é mais frouxa que a posterior. Ou seja, a gente tem maior movimentação na parte anterior do que na parte posterior. Os movimentos na região posterior eles são mais limitados, justamente para evitar qualquer tipo de lesão. E os músculos envolvidos na antipulsão é o peitoral maior, menor e o serrátil anterior, que além de fazer a antipulsão, eles permitem fazer a rotação interna. E na retropulsão é os romboides, trapézio e a grande dorsal. A flexão e extensão horizontal, ela acontece dentro do plano horizontal e geralmente acontece com o braço em abdução de 90 graus. Na flexão horizontal, a sua amplitude de movimento pode chegar até 140 graus e os músculos ativados é o deltoide, os fascículos anteriores, que são as fibras musculares, os peitorais maior e menor e o serrátil anterior. Já na extensão horizontal, a sua amplitude de movimento ela pode variar de 30 a 40 graus e os músculos ativados são o deltoide posterior, supraespinhal e infraespinhal, os redondos maior e menor, trapézio e romboides e a grande dorsal. O movimento de circundação, que é o movimento circular que acontece dentro da articulação, ele combina movimentos ao redor de 3 eixos, que são os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. O seu formato ele se descreve como um cone, a sua base está no ombro e o ápice na mão, e os planos envolvidos é o sagital, frontal e horizontal. E cada movimento desse é importante a gente observar, porque ele representa uma posição no espaço, porque através disso a gente consegue ver a ampla mobilidade do braço. E a importância funcional disso é que permite um alcance visual e funcional das mãos e também a coordenação bilateral sobre o controle visual, que é muito importante nas atividades do dia a dia. A exploração global do ombro, que é uma avaliação geral dessa articulação, ela nos permite observar 2 tipos de movimentos globais, que é o movimento de pentear-se ou levar a mão à nuca, que combina movimentos de flexão, abdução e rotação externa. E o segundo movimento é de vestir um casaco, por exemplo, que combina movimentos de extensão mais a rotação interna. E a posição funcional ideal do ombro é a inflexão de 45 graus, a abdução de 60 graus e uma variação de 30 a 40 graus de rotação interna. E essa posição funcional ela é muito importante porque através dela a gente consegue observar o equilíbrio muscular do ombro e o eixo do cone de circundação. O complexo articular do ombro, que é uma combinação de estruturas ósseas e musculares, ela combina 5 conjuntos de articulações, que está dividido em 2 grupos. E o primeiro grupo nós temos a escápula humeral, que ela é a principal e verdadeira, porque ela tem a presença de cápsula articular e também tem uma conexão com mais ossos. E a subdeltoide,
Ela é falsa por conta dela não ter essa cápsula articular e também não tem a presença, né, de desconexão com dois ou mais ossos. O segundo grupo, nós temos a escápula torácica, que ela é fisiológica e não anatômica, porque ela não contém estruturas articulares, como cartilagem ou membrana sinovial, e a acromioclavicular externa ou costoclavicular, ambas são verdadeiras. E essas articulações, elas funcionam em conjunto, podendo variar de acordo com o movimento realizado. O que é muito importante, que a gente consegue observar, é a funcionalidade dessa articulação. Olá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as superfícies articulares da articulação escápulo-humeral. A cabeça do húmero tem um formato esférico, permitindo 3 graus de liberdade. Ela aponta para cima, para dentro e para trás. Um ponto interessante é que ela não é perfeitamente esférica, o que influencia na movimentação. O seu ângulo com a diáfise é de 135 graus e se encaixa melhor na glenoide com o braço abduzido a 90 graus, que nós chamamos de posição de travamento. Ela também possui 2 saliências importantes, que é o troquino e o troquíter. Agora sobre a cavidade glenoide e o lábio glenoide. A cavidade glenoide fica na escápula e é menor que a cabeça humeral. E ela tem uma forma irregular, que é voltada para frente, para fora e levemente para cima. Ao redor dela está o lábio glenoide, que é uma fibrocartilagem, que aumenta a profundidade e estabilidade da articulação. E ele é dividido em 3 partes, uma interna, uma periférica e uma central. Sobre a cápsula e os ligamentos. A cápsula articular envolve toda a articulação do ombro. O tendão da cabeça longa do bíceps passa por dentro da cápsula, mas fica fora da membrana sinovial. Essa cápsula é reforçada por ligamentos importantes, como o coraco humeral e os glenohumerais. Esses ligamentos são fundamentais para manter a estabilidade da articulação. Sobre o tendão da porção longa do bíceps intraarticular. O tendão da porção longa do bíceps, ele se insere no tubérculo supraglenoide e ele pode estar inserido a cápsula ou pode ser separado por um septo. Sua função principal é ajudar na estabilização do ombro e prevenir futuras luxações. Quando ele vem a ser lesionado, quando ele se lesiona, pode causar dores e problemas. Um desses problemas é a periartrite. A coaptação muscular do ombro, ou seja, o encaixe estável do ombro. Ele depende de músculos como o supraespinal, infraespinal, subescapular, redondo menor e o bíceps. Esses músculos formam o manguito rotador. Nós temos também a proteção da abobada, na acrômio coracoidiana, que impede luxações superiores. Quando essa estrutura se rompe, pode ocorrer a síndrome do impacto. Eu vou finalizar meus slides falando com vocês sobre a articulação subdeltoide. Essa articulação é onde fica o deltoide, a cabeça do húmero e os tendões do manguito rotador. Nessa região também tem a bursa subdeltoide, que ela ajuda os músculos a deslizarem bem devagarzinho, suavemente, durante os movimentos. Na abdução, ela muda de forma para permitir o deslizamento. Olá, eu vou falar sobre a articulação do escápulo torácica. Ela é uma articulação falsa, porque ela não tem cápsula ou líquido sinovial. Ela é interface funcional entre a escápula e a parede torácica e permite o deslizamento da escápula durante o movimento do ombro. E a zona de deslizamento é zona de escápula serrática, que estruturas envolvidas são face anterior da escápula, principalmente do músculo subescapular. O músculo serrátil anterior, que é a camada posterior, e a função é que facilita o deslizamento da escápula sobre o serrátil. A zona toraco-serrático ou parieto-serrática, as estruturas envolvidas são a parede torácica, que são as costelas, os músculos intercostais, os músculos serrátil anterior, que é uma camada anterior, e a função dela é permitir o deslizamento do serrátil anterior sobre a caixa torácica. Sobre a orientação da escápula, a escápula ela é posicionada em plano oblíquo, não totalmente frontal. A cavícula, ela forma 30 graus com o plano frontal e forma 60 graus no plano escapular. A escápula, ela é situada entre a segunda e a sétima costela. Espinha da escápula e ângulo, que é superior e inferior, e são alinhadas com os processos espinhosos e torácicos. Agora eu vou falar sobre os movimentos da cintura escapular.
Os movimentos são: direita, a escápula vai para dentro em forma de adução do plano frontal e a clavícula abre. Já na esquerda, a escápula vai para fora em abdução no plano sagital e a clavícula fecha. E a amplitude de movimento está em torno de 40 a 45 graus. E a translação lateral, que é o deslizamento horizontal, à direita, ela tem uma translação interna, com leve basculação associada. Já à esquerda, ela tem uma translação externa, com amplitude total de até uns 15 centímetros. Já a translação vertical, que é um movimento para cima ou para baixo, a direita é uma descida da escápula e a esquerda é uma ascensão da escápula. E a amplitude total é em torno ali de 10 a 12 centímetros. Já a basculação da escápula, que é um movimento em sino, a direita é uma rotação para baixo, do ângulo inferior vai para dentro. A esquerda, que é uma rotação para cima, que o ângulo inferior vai para fora. E a amplitude é de uns 60 graus. E o deslocamento do ângulo inferior é de 10 a 12 centímetros e o deslocamento do ângulo superior externo é de 5 a 6 centímetros. Agora eu vou falar também sobre os movimentos reais da articulação escápulo-torácico. Anteriormente, os movimentos das escápulas, eles eram considerados como simples e lineares. E hoje em dia, com os estudos mais recentes, com o uso de radiografias, fotografias, com diferentes posturas, revelam que a escápula ele executa movimentos mais complexos, que influenciados pela posição e o movimento do braço. E tem 3 tipos de movimento escapular. O ascensão, que é a elevação, que é de 8 a 10 centímetros, que acontece durante a abdução ativa do braço, o movimento de deslocamento para a frente da escápula, associado ao levantamento do braço acima do plano horizontal. E tem a progressão linear, que é de 38 graus, que ocorre entre 0 a 145 graus de abdução do braço. Até cerca de 120, a escápula e o húmero, ele compartilha o movimento. Após os 120 graus, o ângulo de movimento da escápula iguala-se ao da articulação escápulo-humeral. Sobre a basculação, que é um movimento em pivô, ele realiza ao redor do eixo transverso oblíquo, que a escápula se movimenta de trás para frente e de dentro para fora. E esse movimento gera uma rotação complexa, como contribuindo para a mobilidade completa do ombro. E temos também o comportamento da glenoide durante a abdução, que é de 0 a 90 graus, que a glenoide, ela se inclina para cima, que é aproximadamente uns 10 graus, facilitando a elevação do húmero. E acima de 90 graus, a glenoide retorna em uma orientação mais neutra, com a inclinação de cerca de 6 graus. Ao final da abdução, acima de 145 graus, a glenoide se aproxima de linha média do corpo. A tuberosidade maior do húmero escapa pela frente do acrômio, evitando impacto subacromial. E a importância do ligamento acrômio-coracoide é que durante a abdução da tuberosidade maior do húmero, ela desliza por baixo do ligamento e o acrômio-coracoide. E esses deslizamentos é fundamental para manter o alinhamento e a fluidez do movimento, prevenindo compressões ou lesões estruturais do ombro. Vou falar também sobre a articulação externo-clavicular, sobre as superfícies ali. Ela envolve as superfícies articulares do externo da primeira costela, que é a cartilagem costal e da clavícula. E essa superfície ela tem formato de cela, e permitindo encaixe preciso e estabilidade funcionais. E existe 2 eixos de movimento. O eixo 1, ele corresponde à cavidade da superfície clavicular, permitindo movimentos do plano horizontal, por exemplo, rotação da clavícula. Já o eixo 2, ele corresponde à concavidade da superfície externo-costal, que permite o movimento do plano vertical, por exemplo, a elevação e a depressão da clavícula. E além disso, a articulação, ela permite também o movimento de rotação, que é uma rotação longitudinal da clavícula, que mesmo com apenas 2 graus de liberdade principais. E os ligamentos principais são o ligamento externo-clavicular superior e o ligamento externo-clavicular anterior, o ligamento externo-clavicular posterior e o ligamento costoclavicular, que é o mais forte para estabilizar o estabilizador principal. E agora eu vou falar sobre os movimentos. Os movimentos no plano horizontal, ele tem uma anteposição da clavícula para a frente, que é dali uns 10 centímetros, a retropulsão da clavícula para trás, que é uns 3 centímetros, e tem uma alimentação ligamentar, que é anteposição, que é um ligamento costoclavicular anterior, uma retropulsão, que é um ligamento costoclavicular e posterior,
e os movimentos do plano frontal, que é a elevação da clavícula, que é a porção externa, 10 centímetros, a descida da clavícula, 3 centímetros, e durante a elevação, que é uma porção interna. E as limitações são a tensão do ligamento costoclavicular e o contato da clavícula com a primeira costela. Já a rotação longitudinal da clavícula, ela tem um movimento adicional, que é um de 30 graus. E ela é essencial para a elevação do braço, a anteposição do ombro e confirmado por análises funcionais e mecânicas. Olá, meu nome é Tatiane, eu vou passar para o 27º slide, que a gente fala da articulação acrômio-clavicular, que ela é a articulação que ela conecta o acrômio, a escápula, né, à clavícula, sendo que ela é separada por uma cápsula articular, e em alguns casos por fibrocartilagem, né, que é interposta. Seus principais elementos de estabilização são os ligamentos coracoclaviculares, o conoide, né, que liga o processo coracoide ao tubérculo conoide da clavícula, e o trapezoide, que também ele é parte do processo coracoide, né, que ele fixa na margem inferior da clavícula. Esses ligamentos ele atuam, né, conjuntamente para estabilizar a articulação em planos perpendiculares que formam um ângulo aberto para frente e para dentro. E também a superfície articular da clavícula ela é levemente convexa e pode apresentar um menisco incompleto. Aqui, os músculos motores da cintura escapular. Os principais músculos motores, ele atuam em perfeita harmonia para garantir, né, a mobilidade e a estabilidade do ombro. O trapézio, que é um dos mais importantes, ele se divide em 3 porções, que é a superior, que ela eleva o coto e evita, né, a queda sob a carga, que também promove a hiperlordose cervical e a rotação contrária da cabeça. A porção média, ela aproxima, né, a escápula da coluna vertebral, que traz também o ombro para trás. E, por último, terceiro, a inferior, ela desloca a escápula para baixo e para dentro. E quando elas estão contraídas em conjunto, essas 3 porções, elas giram a escápula para cima, estabilizam o ombro e previne também o deslocamento escapular. O romboide, ele eleva a escápula, né, que desloca o seu ângulo inferior para cima e para dentro, enquanto o músculo angular da escápula move o seu ângulo, né, inferior em direção ao centro e promove também a rotação do glenoide para baixo. Já o serrátil anterior, ele é essencial para o movimento da prótese do ombro, né, que desliza a escápula para frente e para fora. O peitoral menor, ele abaixa o coto do ombro e inclina o glenoide para baixo. E aí facilita também o movimento anterior da escápula. E a subclávia, ela desce a clavícula, né, que posiciona corretamente sobre o manúbio external e estabilizando também a articulação externo-clavicular. Aqui já no próximo slide, músculos motores da cintura escapular, a gente continua aqui. A gente observa também que a cintura escapular em vista perfil, né, que está aí na imagem, eu destaco o músculo superior, serrátil anterior, e que ele apresenta 2 porções funcionais. A porção superior, ela segue uma direção horizontal, que é para frente, que é sendo possível, né, por projetar a escápula, cerca de 12 a 15 centímetros para fora e para frente, que impede também o deslocamento posterior. E a função vital, sobretudo, é empurrarmos um objeto. Na paralisia, ocorre o deslocamento da margem medial da escápula, conhecido como escápula alada, né, alada, no caso. Já a porção inferior, ela possui uma orientação para frente e para baixo, participa da basculação da escápula para cima, contribui para a orientação anterior do glenoide, e essa ação ela é fundamental nos movimentos de flexão, abdução do braço acima de 30 graus e também do transporte de cargas pesadas. Em um corte horizontal do tórax, né, do lado esquerdo atuam os músculos trapézio médio, ângulo da escápula e romboides, né, e demais adutores. Aproximadamente a escápula da linha média. Já no lado direito, que é predominante o serrátil anterior, o peitoral menor, que eles realizam, né, o afastamento da escápula da linha média. Com o peitoral menor e o subclávio também, né, que ele exerce a ação de descida sobre a cintura escapular. Dessa forma, cada músculo contribui de maneira coordenada, né, para a estabilidade e mobilidade da escápula durante variados gestos de membro superior. Aqui o supraespinhal e a abdução, que eles desempenham um papel também essencial na abdução do ombro. Ele atravessa o canal supraespinhal, uma passagem anatômica, né, que liga a fossa supraespinhal à região subdeltoide. É essencial, delimitado pela espinha da escápula e pelo acrômio, pelo processo coracoide e também pelo ligamento acrômio-coracoide, que forma uma verdadeira abóbora óssea, né, ligamentar. As alterações desse espaço, como o aumento do volume do tendão do supraespinhal, né, pode gerar também um bloqueio do canal que causa a dor, a limitação da abdução do ombro, que quadro típico de síndromes do impacto do ombro, por exemplo. Em casos aí
de ruptura da bainha rotatória, a degeneração do tendão do supraespinhal, ela não impede mais o contato direto com a cabeça do ombro e da abóboda óssea, que leva também à chamada síndrome da ruptura da bainha rotatória. Na vista anterior superior da escápula, percebe-se o deslocamento, né, do supraespinhal sobre o ligamento acrômio-coracoide. A abdução do ombro ela é realizada por 4 motores principais: o deltoide e o supraespinhal, que eles atuam na articulação ali escápulo-humeral, né, além do serrátil anterior e do trapézio, que são motores da articulação escápulo-torácica, que também participam aí os músculos estabilizadores, como o subescapular, o infraespinhal e o redondo menor, que eles deslocam a cabeça humeral para baixo e para dentro, né, e durante o movimento. O tendão da porção do bíceps também ela contribui, né, para a abdução, e a ruptura também pode resultar em uma redução de até 20% da força do movimento do paciente. Aqui, a fisiologia da abdução, o ombro ele revela um papel, né, fundamental para o músculo deltoide, que se divide em 3 fascículos principais: o clavicular, né, o acromial e o espinhal, que totalizando em 7 porções funcionais. O fascículo clavicular, na região anterior, ele corresponde às porções 1 e 2. O fascículo acromial, ele é situado na parte média, ele corresponde a 3, né, a porção 3, e o fascículo espinhal, que é localizado posteriormente, e ele abrange as porções 4 e 5, 6 e 7. É importante destacar também que nem todas as porções são abdutoras. Algumas elas atuam como adutoras, né, que dependendo da posição do braço, e outras também podem até mudar, né, essa função de adução para abdução, conforme o movimento se afasta do plano sagital. Durante a abdução, para o braço, né, a ativação segue uma sequência específica. A primeira porção a ser recrutada é a porção 3 do fascículo acromial. Em seguida, quase imediatamente enfrentam em ação as porções 4 e 5. As porções 1 e 2, elas são ativadas após o braço atingir de 20 a 30 graus de abdução. Já na abdução combinada, com flexão, né, a sequência se altera. As porções 3 e 2, elas se ativam, né, de forma precoce, em seguida pelas porções 4 e 5, enquanto a porção 1 é recrutada para o último. E essa dinâmica, ela é refinada, né, garante a eficiência, o controle fino do movimento da abdução, adaptando a musculação, né, de acordo com a posição e o gasto realizado pelo membro superior. A fisiologia da abdução, do ombro, ela é um processo refinado, né, que envolve sinergia entre a rotação e a elevação. Quando ocorre a rotação externa, a porção dos dois, do deltoide, né, já é ativada desde o início, enquanto a porção 6 e 5 não participa na rotação interna, e esse padrão ele se inverte. Já o deltoide ele é capaz de realizar a abdução e quase sozinho, até cerca de 90 graus, e com força equivalente a mais de 8 vezes o peso próprio superior no membro superior, né? No entanto, a força desse músculo, ela tende a empurrar, né, a cabeça do ombro para cima, o que poderia comprometer a estabilidade, né, dessa articulação. É aí que entram também os músculos rotadores, infraespinhal, subescapular e redondo menor, cuja é estabilizar a cabeça humeral, impedindo sua luxação superior, né, e garantindo também que permaneça bem encaixada, né, na cavidade glenoidal. A atividade máxima desses rotadores, ela ocorre em torno de 60 graus de abdução. Por sua vez, o supraespinhal, historicamente, ele é considerado o iniciador da abdução, né? Não é absolutamente indispensável para o início do movimento, como mostra nos estudos recentes. No entanto, o deltoide, isoladamente, ele não consegue completar o movimento de abdução de forma eficiente, né? O supraespinhal, mesmo podendo realizar a abdução sozinho, ele fadiga rapidamente, né? E ele reforça a necessidade, né, da ação conjunta dos músculos rotadores, especialmente para manter a cooptação articular e garantir também a eficiência nos primeiros graus de movimento. Assim, a abdução, né, do ombro ela resulta em um delicado equilíbrio entre força, controle e estabilidade, onde cada músculo tem um papel fundamental. Olá, meu nome é Luísa e eu vou falar sobre as 3 fases da abdução. A primeira fase é de 0 a 90 graus. Os músculos motores que nós temos é o deltoide e o supraespinhal. O movimento ocorre na articulação escápulo-humeral. O bloqueio da articulação ocorre perto dos 90 graus, devido ao impacto da tuberosidade maior do úmero. A segunda fase é de 90 a 150 graus. Tem participação da cintura escapular e os músculos motores são trapézio e serrátil anterior. O movimento pendular da escápula e rotação longitudinal das articulações externo-costo clavicular e acrômio clavicular.
A fase 3 é de 150 a 180 graus. Participação da coluna vertebral, inclinação lateral ou hiperlordose lombar. Os músculos motores são músculos espinhais do lado contrário, se um braço, ou músculos espinhais, se 2 braços. As fases são esquemáticas e as participações musculares estão interrelacionadas e encadeadas intimamente. Agora eu vou falar um pouco sobre as 3 fases da flexão. A primeira fase da flexão é de 0 a 50 a 60 graus. Os músculos motores são o fascículo anterior do deltoide, porção clavicular do peitoral maior e o córaco braquial. As limitações são tendão do ligamento córaco-humeral, resistência de músculos como redondo maior e infraespinhal. A segunda fase da flexão é de 60 a 120 graus. E a função da cintura escapular é rotação da escápula em 60 graus, rotação axial das articulações externo-costo-clavicular e acromioclavicular, 30 graus de cada uma. E a terceira e última fase da flexão é de 120 a 180 graus. Flexão bloqueada sem movimentação da coluna vertebral. Flexão unilateral, abdução máxima do braço e inclinação lateral da coluna. Flexão bilateral e hiperextensão lombar. Agora eu vou falar um pouco sobre os músculos rotadores. Os rotadores internos são a grande dorsal, redondo maior, subescapular e peitoral maior, indicados na foto ao lado. Os rotadores externos são infraespinhal e redondo menor, também indicados na foto. Os rotadores internos são fracos, são mais fracos, mas são essenciais para afastar a mão da parte interior do tronco, por exemplo, na escrita. Nervação comum, infraespinhal e redondo menor, vem de C5, plexo braquial. Movimentos escapulares auxiliares são necessários para a máxima rotação do ombro. Músculos motores auxiliares, rotação externa, romboide e trapézio, e rotação interna, serrátil anterior e peitoral menor. A adução e a extensão. Adução, os músculos adutores são o redondo maior, grande dorsal, peitoral maior e romboide. 2 pares musculares importantes, par romboide e redondo maior. Ação sinérgica para evitar a rotação da escápula e permitir a adução. Par, porção longa do tríceps e grande dorsal. Ação sinérgica para evitar a luxação da cabeça humeral. Extensão. Os músculos extensores são articulação escápulo-humeral, redondo maior, redondo menor, porção posterior do deltoide e grande dorsal. Articulação escápulo-torácica, romboide, porção média do trapézio e grande dorsal. Esses músculos trabalham juntos para realizar movimentos precisos e controlados do ombro. Para finalizar, no software a gente utilizou o Anglometer, que ele é um aplicativo que ajuda na fisioterapia a medir ângulos, inclinações e articulações. E o que a gente pode perceber é que ele é um aplicativo de fácil acesso, então qualquer plataforma tem esse aplicativo, né? A gente verificou que tem e ele é gratuito e ele não exige equipamento extra. Então, assim, a gente não sentiu dificuldade na hora de fazer o exemplo, né, conforme está no slide, nas fotos, né? Então, assim, é um aplicativo extremamente fácil para utilizar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir.